Saudações a todas e a todos, sejam muito bem-vindos para este episódio do Golden Mind Sessions. Teremos nesta conversa William Barter, de Brasil, que vai partilhar algumas experiências em volta dos seus conhecimentos relacionados aos ecossistemas, à inovação, à pedagogia e o impacto que tudo isto pode ter na vida empresarial. Várias são as experiências que ele vai partilhar conosco, desde a sua experiência numa empresa sediada em Miami, nos Estados Unidos, e também vai falar dos mais de 30 anos de experiências que carrega, dos seus 7 livros e outras experiências. Fique conectado aí, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais para saber um pouco mais. Tudo bem. Muito bem-vindo ao Golden Mind Sessions. É um prazer tê-lo aqui nesta nossa plataforma de debate de negócios, que é um momento, na verdade, que esperamos inspirar jovens ao redor do mundo para que tenham esta coragem de investir. E bem-vindo ao nosso podcast. Sérgio, uma alegria muito grande estar falando com você. Saudações aqui do Brasil. A gente tem um carinho muito grande por Moçambique. Espero que a minha participação possa trazer boas ideias e possa inspirar uma multidão de jovens e empreendedores aí nessa nação super que a gente gosta muito. Perfeito. William, pode nos falar um pouco de si, antes mesmo de entrarmos já para esta nossa conversa focada nesse nosso tema, criatividade como força transformadora, cultivando mentes para um futuro sustentável. Eu sei que tem lidado muito, tem trabalhado muito com essas perspectivas do ecossistema, de inovação e etc. Mas antes de entrarmos para aquilo que é o foco da nossa conversa, pode nos falar um pouco de si? Então, Sérgio, eu estou nesse universo da criatividade já há mais de 30 anos e ao longo desse tempo, eu sempre gosto de comentar, de dizer, de ressaltar que eu estive no que eu chamo de indústria criativa, trabalhando com marketing, comunicação, e nesse universo da indústria criativa, por mais que o trabalho que a gente faça lá, ele tenha essa perspectiva da criatividade, ele ainda é uma coisa meio repetida e que Hum, se espera que dê resultados e que seja produtiva, e que a gente ganhe dinheiro. E na hum, realidade, hoje, para mim, no meu ponto de vista, o William, e do trabalho que eu faço hoje, eu continuo, né, no que eu chamo de indústria criativa. Para mim, hoje, a minha busca, a minha pesquisa está ligada a como a criatividade pode, ao invés de gerar produtividade e lucro unicamente, mas hum. algo que faz diferença na vida das pessoas. Como a criatividade e principalmente processos de inovação, que são duas coisas diferentes. Eu posso ser uma pessoa criativa, mas posso não ser uma pessoa inovadora. Mas toda Exato, pessoa inovadora é uma pessoa criativa. Então, o foco do meu trabalho hoje tá centrado, está ligado diretamente a poder ajudar pessoas e empresas a catalisar esse potencial que todos nós temos, que ao longo da vida ele vai se perdendo por causa desse pragmatismo das exigências que existem no currículo escolar e dentro do universo do trabalho, que é só fazer coisas e fazer entregas, e a gente acaba entendendo pouco de si mesmo e acaba perdendo essa curiosidade que a gente ganha, e a gente nasce com ela na infância e ao longo da vida ela vai ficando cada vez mais fragilizada, porque a gente tem que estar sempre cumprindo metas e cumprindo tarefas, e a gente acaba ficando com essa força fragilizada. E meu trabalho hoje, já há algum tempo, já tem uns de 30 anos de criatividade, metade disso é estudando cientificamente como a criatividade ativamente pode se valer das nossas emoções, de hum, como a gente se relaciona consigo mesmo e com outras pessoas, para criar um tipo de história diferente, uma história que faça sentido, e por causa disso vai se refletir em como eu vou ser criativo, como eu vou ser produtivo, como eu vou fazer entregas melhores, transformar a minha vida no nível e a vida de outras pessoas com as quais a gente convive. interessante. Eu sei que tem ajudado, digamos, líderes, organizações
os indivíduos a desenvolverem esta perspectiva da liderança criativa e ecossistemas inovadores. Olhando para este trajeto todo, são 3 décadas, acha que tem atingido os resultados satisfatórios e acha que tem tido um bom feedback por parte dessas pessoas que têm inspirado e que têm ajudado a atingir ou a seguirem, a trilharem por estes caminhos da inovação? Sente que é Sim, um resultado satisfatório? sim, eu sempre digo que eu estou vivendo o meu melhor momento agora do ponto de vista profissional e pessoal, que elas não, são duas perspectivas que não se desconectam, elas estão intimamente conectadas, mas eu digo melhor momento porque é quando eu cheguei nessa fase de observar, observar os projetos e além de ver metas que precisam ser atingidas, eu consegui enxergar pessoas. E ao longo desses últimos 15 anos, eu tive a oportunidade de desenhar algumas ferramentas, alguns frameworks com os quais eu uso, que eu trabalho, para poder mapear, identificar habilidades e perfis de inovação que um profissional tem ou que um grupo de pessoas que trabalham juntas tem. E com esses dados, é possível entender o que está acontecendo com essas habilidades, quais habilidades são mais frágeis, quais habilidades precisam que estão mais fortes e como combinar essas habilidades de uma tal forma que a pessoa começa a trilhar uma trajetória, um caminho novo, de forma que ela coloque todo o potencial que está ali é, adormecido, um pouco esquecido ali, e a gente desenvolve um senso de receio, o Sérgio, porque ao longo, como eu comentei, ao longo da nossa trajetória dentro do universo da educação, da escola e dentro do universo do trabalho, do universo corporativo, a gente vai tendo, por ter que fazer coisas demais, a gente vai diminuindo esse potencial criativo. E aí, uma vez que eu tenho essas ferramentas à minha disposição e consigo mapear o que está plantado na perspectiva desse profissional ou dessa empresa que não está sendo usado de maneira efetiva, a gente consegue identificar esses pontos de potencial, de força criativa, de força inovadora e fazer com que a gente consiga movimentar esse potencial, montar essa força de maneira estratégica para que as equipes, a pessoa no nível pessoal ou as equipes comecem a interagir de uma forma diferente e por causa desse novo jeito de interagir, eles começam a fazer novas entregas, entregas mais valiosas, entregas com mais potência, entregas que realmente vão transformar o meio no qual eles estão ali. Mas se você não tem uma forma de identificar o que que tem de potencial latente ali e onde, em quais áreas eles podem se complementar, as suas habilidades podem ser complementadas pelas habilidades do seu parceiro A, B ou C, mas se você não consegue identificar essas habilidades, fica difícil de organizar essas peças em cima do tabuleiro do xadrez para poder você ganhar jogos no que diz respeito à inovação. Olhando aqui para esta breve biografia, nós vemos aqui que o William é consultor, designer de inovação, professor, palestrante de criatividade, criador do mapa de inovação Omni. E olhando para este Sim. trajeto, sendo em conta também que é músico e é podcaster, olhar para esses 7 livros que o William já partilhou, já publicou, quais são as maiores lições que podemos encontrar nesses livros e quais possivelmente os 2 livros que mais ah, lhe cativam e sente que através deles consegue conectar mentes, consegue impulsionar mudanças e consegue, acima de tudo, inspirar a juventude e os demais profissionais da área empresarial e não só no mundo para que possam, acima de tudo, desenvolver melhor as suas capacidades. Sérgio, hoje eu tenho um conceito que eu chamo de. É uma tecnologia humana que eu chamo de IA, Hum, inteligência afetiva. E essa ferramenta é o que vem mantendo o Homo sapiens, né, os nossos ancestrais, vivendo nessa terra até hoje. Então, essa capacidade de
criar conexões afetivas é o que transformou a nossa forma de contar histórias, e essa forma de contar histórias movimenta nossas emoções, e essas emoções mantêm a gente curioso, com vontade de fazer coisas diferentes, de viajar, de criar, de expandir os nossos conhecimentos. E, e por que que eu estou falando isso? Porque, para além do que eu já fiz, hoje eu estou escrevendo esse livro novo que chama Inteligência Afetiva, é baseado no que eu construí até hoje, os livros que eu já escrevi, os trabalhos que eu já desenvolvi, os projetos nos quais eu estive envolvido e nos quais estou envolvido. E é uma espécie de resumo ou um apanhado geral, ou um geral desse conceito. Eu acredito que a ação, no seu melhor sentido, ela só acontece com inteligência afetiva, ou seja, essa tecnologia que só os humanos conseguem fazer, que é, por exemplo, por que é que o Sérgio se interessou pelo trabalho do William. E aí, você olha para. Eu contei a minha história de uma tal forma online que encantou os seus olhos e você, cara, eu preciso conversar com esse profissional. Então, se eu não tivesse contado bem a minha história de uma maneira encantadora, de uma maneira que fosse agradável aos seus sentidos, você não se interessaria em conversar comigo. Então, assim, por que que eu estou dizendo isso? Quando essa tecnologia afetiva e essa inteligência afetiva é usada de maneira estratégica por um líder ou por uma pessoa, quando você domina essa inteligência afetiva, eu começo a perceber o quê? Eu preciso prestar atenção na minha história. Hum, O William, por exemplo, eu presto atenção na minha história e começo a tirar lições e aprendizados daquilo que eu vivi, principalmente dos erros que eu cometi. Então, os erros que eu cometi, o que que eles significam para mim? Então, as hum, histórias que aparentemente eram amargas e complicadas, o que que elas deixaram de. Ao invés de elas simplesmente me traumatizarem, eu posso usar essa experiência, esses traumas, esses tropeços, esses erros, de uma maneira inteligente e me conectar de maneira mais afetiva com a minha própria história e usar essa própria experiência para entender de maneira empática, usando empatia com outras pessoas. Então, quando eu entendo que os meus erros, eles podem ser professores para mim, fica mais fácil de eu me conectar com outras pessoas e perceber, cara, o que que os erros de outras pessoas podem me ensinar. Então, essa inteligência afetiva, qual que é a base dela? Eu olho para os meus erros e aprendo, e por causa disso eu começo a olhar para os erros de outras pessoas e aprender também. E essa empatia conecta todo mundo, ao passo, no momento que todo mundo está conectado, é muito mais fácil gerar inovação. Mas, William, olhando para essa perspectiva da inteligência afetiva, acha que Sim. quais acha que devem ser os bloqueios na mente das pessoas para que possam atingir? Porque estou aqui a olhar para a inteligência afetiva como se fosse, de certa forma, um estágio, um momento, uma elevação ou, digamos, um nível que as pessoas podem chegar. Como é que nós chegamos a esta inteligência afetiva que aqui menciona? E quais são possivelmente os bloqueios que impedem os diversos indivíduos de chegarem a este nível que considera o que chama de inteligência afetiva? Essa é uma excelente pergunta, Sérgio, porque quando eu lancei o mapa de inovação Omni em 2022, ah, eu percebi que, para além de mapear as suas habilidades criativas e o seu Hum, perfil de inovação, os seus potenciais e como é que você coloca esse potencial em ação, que é uma coisa você conhecer o seu potencial, as suas habilidades. Em que nível essas 8 habilidades que a gente identifica estão e como é que elas se interagem. E o algoritmo, a equação, ela mapeia como que você entra em ação. O seu perfil ele é mais de tomar iniciativas, você é um perfil mais de lidar com pessoas, você é um perfil mais analítico, você é um perfil mais questionador, você é um perfil de interatividade no nível que eu chamo de espiritual, mas não tem nada a ver com religiosidade. O espiritual no sentido de, cara, eu preciso entender melhor a perspectiva do Sérgio, me interessar pela história dele, entender por que é que ele tem determinados comportamentos, porque às vezes um comportamento aparentemente ríspido, duro e beligerante, ele pode ser fruto de uma dor que a pessoa está sentindo, e na medida que eu conheço essa dor,
fica mais fácil de entender por que que eles se comportam daquela forma. E se eu puder oferecer um feedback positivo, oferecer uma abordagem humanizada, empática, eu posso tirar, ajudá-lo a superar aquilo. E ele vai perceber que nessa interação entre eu e ele, entre mim e ele, foi algo positivo e a gente se conecta e aí o processo de inovação pode acontecer. E respondendo a sua pergunta de maneira efetiva, por causa dessas experiências desde 2022, quando eu lancei a ferramenta, eu venho percebendo que as pessoas, depois que elas recebem o mapa pronto e com todas as indicações e diretivas de maneira detalhada, elas acabava que o mapa ele ficava mais ou menos no meio do caminho porque elas sentiam a vontade de serem ouvidas, de serem ouvidas. E aí, a partir do ponto que eu identifiquei isso, a partir de 2020, finalzinho de 2024, finalzinho de 2023, início de 2024, o mapa hoje ele é entregue com uma sessão de uma devolutiva na qual eu vou cruzar os resultados que o mapa está oferecendo. A pessoa responde uma série de perguntas, o mapa é gerado e existe um encontro entre mim e o meu cliente, por exemplo, seja individual ou corporativo, para que eu ofereça essa devolutiva. O que acontece nessa devolutiva? Existem uma série de perguntas que me ajudam a entender a história dessa pessoa. E aí os bloqueios que ela carrega ao longo da vida. Ou seja, quando esse encontro acontece, eu consigo perceber um volume gigante de bloqueios, que é o que você mencionou, que a pessoa traz, porque a maioria das pessoas não consegue se conectar consigo mesmo em muitos níveis e com outras pessoas, porque ela tem medo da própria história. Ela olha para a própria história, fala, não, sobre isso eu não vou falar, sobre esse assunto eu não quero comentar. E aí isso, eu tive que criar um set de perguntas, um apanhado, né, um conjunto de perguntas, para facilitar a pessoa visitar essas áreas aparentemente que guardam bloqueios, esses cômodos, esses quartos mentais nos quais a gente vai guardando as coisas que a gente não quer mais ter contato. Aquele cômodo, a gente vai guardando as coisas que ninguém. Aqui no Brasil a gente tem isso, né? A gente tem o quartinho do despejo, o quartinho onde guarda as coisas que a gente não quer mexer mais. E aí, se você consegue ganhar a confiança do seu cliente ali, fazendo as perguntas certas, as pessoas acabam criando coragem, vão até esses cômodos, esses quartos, esses espaços mentais onde eles guardam seus bloqueios, visitam, têm experiências emocionais, se abrem, e aí, a partir da leitura do mapa e dessa visita a esses espaços, ela consegue caminhar diferente a partir daí, porque ela percebe que a maioria dos bloqueios, Sérgio, que ela estava. Eu não sou bom o suficiente, eu não deveria estar aqui, eu não posso falar em público, eu não posso, eu não sou, eu não tenho valor para poder, as pessoas não gostam de mim. E normalmente tem a ver com essa coisa da aceitação, do pertencimento que a gente Hum. traz lá da infância e que acompanha a gente ao longo da vida. E todos esses bloqueios que a gente vai guardando ao longo da vida, principalmente desde a infância, eles bloqueiam o nosso processo criativo, porque a gente fica com medo. E o medo é um matador de criatividade. Barta, olhando para aquilo que é a sua formação, eu sei que tem esta formação em pedagogia na Universidade Federal de Juiz de Fora. Olhar para, quando analisa, e eu estou aqui a perceber que esta formação tinha, dentre outras perspectivas, a questão da gestão, de pesquisa educacional, e olhava muito para a ideia da construção e difusão, digamos, de conhecimento e ajudava, acima de tudo, porque se olharmos para este curso e para aquilo que está a dizer, há aqui uma necessidade, digamos, de desbloquear alguma capacidade intelectual dos indivíduos que podem, de certa forma, estar no substrato, porque possivelmente não existam as técnicas necessárias para atingirmos o nosso alto potencial. Quando olha para essa sua trajetória, qual é a ligação possível com o mundo dos negócios? Ou seja, olhar para esta inteligência afetiva na lógica de que os indivíduos, por exemplo, eles têm medo de investir. Eles têm muitas das vezes medo de investir porque pensam
na possibilidade de não dar certo o negócio. E disse muito bem que o medo, às vezes, digamos, limita as pessoas de terem as asas necessárias para voarem rumo aos seus sonhos. Como é que faz essa ligação, da inteligência afetiva versus a inovação, o empreendedorismo, a necessidade de as pessoas investirem, ainda que cientes dos desafios que possam surgir no percurso, investirem vivamente naquilo que são os seus empreendimentos? Qual é a possível ligação? Sérgio, muito boa pergunta também, tá? Esse conceito, ele me ficou claro na época em que eu criei um curso que eu chamo de IA Hacking, e ele é todo baseado em inteligência artificial, mas o IA do nome IA Hacking, ele é inteligência ampliada, porque Hum, na minha concepção a tecnologia inteligente ela precisa ser usada para ampliar aquilo que eu já sei, não hum, tornar o meu conhecimento ainda mais artificial. Aí, ao longo das turmas, ao longo do tempo que ele foi acontecendo, as turmas foram se formando, eu acabei criando esse conceito de inteligência afetiva, porque um dos cases que eu trago dentro do curso é um pouco da história do próprio Steve Jobs, que é um dos fundadores, né, da Apple. E aí, quando você pega para poder conhecer a história dele, você percebe que ele são três estágios. Antes, quando ele funda a empresa, ele era um jovem é, talentoso, é, perando a genialidade, mas extremamente arrogante. E aí hum, essa genialidade levou a empresa para um patamar tal, só que a arrogância dele fez com que ele fosse demitido da própria empresa em 1985. Aí essa própria arrogância fez com que ele pegasse todo o dinheiro dele e investisse no projeto de montar uma outra empresa para poder se vingar daquelas pessoas que tinham roubado a empresa dele. E nesse intervalo de 9 anos, entre 86 e 1995, ele monta uma empresa chamada Next e compra uma empresa chamada Pixar. E hum. aí essa história é mais longa, mas deixar fazer ela curtinha aqui. Nesse intervalo de 9 anos, ele tentou investir tudo que ele tinha para poder montar um negócio muito maior do que ele tinha feito na Apple, só que Apple. usa- usando a mesma estratégia do passado. E nesse intervalo de 9 anos, ele se encontrou com pessoas que era a equipe da Pixar, que eram contadores de história. Eram pessoas ligadas ao storytelling. Eles tinham um Exato. sonho de criar o primeiro filme totalmente animado por computador. E Hum, aí, de um lado, o Steve Jobs, louco para poder se vingar, por causa de uma dor emocional, se vingar das pessoas que tinham roubado a empresa dele, e um grupo de pessoas tentando contar histórias cativantes usando a tecnologia digital. E nesse intervalo, o Steve Jobs perdendo muito dinheiro, quase falindo de novo, e as pessoas e uma equipe de contadores de história tentando provar para ele, cara, ao invés de a gente simplesmente criar coisas, vamos hum, contar histórias. Como hum. ele se viu sem recursos, fala, vamos, tá bom então, como ele não tem mais dinheiro, a gente tá quase falindo, quase quebrando, vamos fazer esse bendito desse filme e vamos ver o que que dá, porque meu dinheiro acabou. E aí, nesse sufoco todo, eles lançam o primeiro filme, que é chamado Toy Story, sucesso total para Pixar, para ele. E a grande sacada que eu tiro daqui, para mim, pelo menos, é o seguinte: ele percebeu que quando enquanto ele estava querendo se vingar, ele estava só perdendo, e quando ele se abriu para ouvir o grupo que estava ao redor dele, a sua equipe, eles conseguiram sentar e montar uma ideia Hum. que fez muito sentido. E por que que isso fez sentido? Durante esse período de 9 anos, eles desenvolveram o que eles chamam de Brain Trust. Aqui no Brasil, a gente chama de banco de ideias. Esse conceito da Pixar, Brain Trust, é um conceito no qual as pessoas sentam e todo mundo tem o direito, tem o dever e o direito, tem uma abertura com muita segurança psicológica para poder falar aquilo que ele acha que é importante para que o projeto no qual eles estão envolvidos, no caso deles, a produção de um filme, a produção de um roteiro que vai virar filme, eles possam colaborar e cada um dá sua perspectiva, e no final, o roteiro que começou na cabeça de uma pessoa, ele se transforma numa obra que é a soma de muitas ideias. E Hum. aí, um cara, o Steve Jobs, que não aceitava a ideia de ninguém,
ele foi educado, ele foi reconfigurado para trabalhar em equipe, escutando todo mundo, e por causa desse escutar todo mundo, eles com todo mundo junto, não ele sozinho, montou não só um filme de sucesso que criou uma nova indústria multibilionária. Eles criaram a Pixar, hoje é dona de uma das maiores bilheterias de todos de todos os tempos. Eles criaram um novo jeito de se fazer cinema, de se contar histórias. Porque um cara arrogante, genial, mas arrogante, que não conseguia conversar com ninguém, percebeu que ele precisava desacelerar e ouvir a sua equipe, ouvir as suas histórias, Mas para pra que eles conseguissem fazer algo realmente maior. mas a que se deve possivelmente esta arrogância? Eu recordo-me que em algumas conversas ele dizia, aliás, algumas pessoas, como é o caso do Larry Lenson, da Oracle e outros, diziam ou dizem que foi por causa de certa forma, desta mesma arrogância que ele chegou onde chegou. E é contraditório ao mesmo tempo nós vermos esta arrogância no Steve do passado e o mesmo já nos tempos mais atuais, ele dizia que o maior recurso dele eram os recursos humanos. Acha que, porque ele passou a olhar para a importância das pessoas, quer dizer, o asset, o valor mais ativo da empresa, não eram necessariamente as paredes ou os aplicativos como tal, ou o iPhone em si, mas eram os colegas, os indivíduos, os recursos humanos. Acha que ele terá no processo esta arrogância, de certa forma, olho para ele como um exemplo, como podíamos olhar para os demais. Porque o processo de empreender é um processo, acima de tudo, de gestão de expectativas, de frustrações, de quedas, tentativas de superação. Não acha que nesse processo das tentativas, possivelmente estivesse a gerir alguma frustração ou alguma expectativa que não estivesse a dar certo e por causa disso tenha desbloqueado esta capacidade um pouco mais arrogante no sentido de que eu preciso atingir o futuro, mas não olhando necessariamente para o Steve e olhando assim no geral, quais acha então que deverão ser ou devem ser os cuidados já que devemos ter em conta para não recairmos ou não cairmos neste comportamento que de certa forma pode colocar em causa ou destruir as nossas empresas? Perfeito. Sérgio, o que é que acontece? A gente vive numa sociedade que passou os últimos séculos criando tecnologias para desenvolver em nós todos, um senso de individualismo. A Ok. tecnologia nos proporcionou tanta conveniência que a gente não precisa um do outro. Eu resolvo todos os meus problemas apertando botõezinhos e tal. Então, essa arrogância vem desse individualismo também. Então, mesmo que eu não seja genial, como o Jobs era, eu vivo numa sociedade que me dá conforto suficiente para que eu não precise de outras pessoas. Só que a gente hoje vive num tempo em que a gente chegou num nível de tecnológico, um nível de evolução tecnológica, que os dispositivos eles são inteligentes. Né? Hoje uma inteligência artificial ela exige para que ela me dê retornos, respostas boas, respostas sofisticadas, respostas singulares, um nível de interatividade para poder garantir que essa resposta vai ser suficientemente ótima ou de qualidade. Hum, Só que a gente vem de séculos de criação e sendo educados para sermos isolados, para sermos hum, individualistas. E aí, o que que acontece? A gente está vivendo um tempo hoje que todos nós replicamos um pouco daquela arrogância que o Jobs tinha 40, 50 anos no passado. Então, ou seja, a gente, todos nós, em muitas instâncias, precisamos vencer essa arrogância e perceber que eu só consigo ter boas ideias a partir do momento em que eu presto atenção na minha própria história, como eu falei, nos erros que eu cometi. Né? O Jobs olhou para trás, cara, olha a quantidade de erros que eu cometi e esses erros me fizeram perder a minha própria empresa lá. E agora eu forçosamente, porque eu não queria quebrar, não queria perder outra empresa, eu me permiti viver uma experiência na qual a gente colaborou, eu escutei todo mundo e a soma dessas ideias criou coisas tão novas, tão singulares e tão originais que mudou toda uma indústria, mudou a indústria da Disney, da própria Apple, a própria empresa Apple e da própria Pixar. Então, assim, é uma coisa pequena, parece hum. pequena, né? Essa coisa de
permitir que os grupos se juntem e colaborem e que suas histórias misturadas gere um tipo de inovação tão poderosa, que ele pegou aquilo para si e reproduziu isso na Apple, reproduziu isso na Disney, que ele se tornou o chairman da Disney também, Exato. e manteve isso funcionando na Pixar desde então. Então, assim, quando eu olho para essa história, serve de referência para mim nos mais variados níveis, perdão. Porque eu também tive meu nível de arrogância e ainda tenho. Hum, O hum, Jobs não deixou de ser arrogante. Ele continuou com certo nível de arrogância, mas ele percebeu, cara, eu preciso reconfigurar a minha postura, os meus hábitos, a forma como eu lidero, para garantir que as ideias virão, as pessoas vão se sentir à vontade para poder compartilhar comigo e eu vou hum, somar todas essas ideias junto com as minhas e o que nós vamos gerar junto, o que a gente vai produzir junto, vai ser sempre algo poderoso, sempre algo singular. E quando você olha para a história da Disney, da Apple e da Pixar nos últimos 30 anos, tem hum, um pouco dessa mistura. Claro que depois que ele foi embora, que ele faleceu, perdemos um pouco disso, mas esse conceito de inteligência afetiva. O que que é inteligência afetiva? Não é você ser bonzinho uns com os outros, mas assim, eu preciso escutar o que o Sérgio está me falando, eu preciso prestar atenção na história dele, como é que ele aprende, como é que ele evolui. Isso faz sentido demais para mim. William, eu sei que está a trabalhar agora para a Digital. Penso que esta é uma empresa sediada em Miami, Flórida, Estados Unidos. Um, e é interessante que eu também, no passado, prestei serviços para uma empresa sediada em Miami, que era Sustainable Media, eu era Chief Operating Officer. E o que eu percebo aqui nesta sua experiência é que tem trabalhado de forma híbrida. Quando analisa essa sua, digamos, atividade como Innovation Consultant, consultor de inovação, quais são as grandes lições que, de certa forma, exporta ou importa para o Brasil, tendo em conta que está a lidar com uma empresa que está, digamos, numa plataforma diferente do vosso contexto? E como é que é a experiência de trabalhar com uma empresa fora do contexto brasileiro e a análise que faz, acima de tudo, das oportunidades de negócio e de trabalho no contexto brasileiro? Sérgio, é importante você tocar nesse assunto, porque a gente percebe que existem diferenças culturais. Brasil e Moçambique, a gente tem raízes parecidas, mas existem contrastes culturais, existem contrastes culturais entre o Brasil e Estados Unidos, existem contrastes culturais dentro do próprio Brasil, mas independente desses contrastes, né, dessas diferenças, a gente percebe que sempre tem pessoas, tem Exato. gente. E o Hum, aprendizado que eu trago disso tudo, eu vou até comentar, eu tive uma oportunidade de participar de um projeto de inovação numa empresa, numa multinacional, chama GSK, ela é uma empresa britânica. Eu não hum, tenho certeza se ela tem sede em Moçambique, mas ela está espalhada pelo mundo. exato. Eu pude perceber que eu fui convidado para poder montar os times usando o mapa Omni, para poder Hum, identificar os perfis, identificar e principalmente selecionar as pessoas que tinham potencial para assumir uma posição de facilitadores, o que a gente chama de uma posição de liderança, hum, mas no contexto de inovação. E foi engraçado porque o mapa, ele disse para mim, as pessoas que vão assumir a posição de liderança são essa e essa. Só que só que a gente percebe que as pessoas que foram indicadas, elas, dentro da hierarquia, elas não tinham cargo de liderança. Mas o mapa diz para mim que quem tinha o potencial para poder gerar inovação e motivar as pessoas para ir naquela direção eram pessoas que no dia a dia elas não estavam em posição de liderança. Isso assustou um pouco quem estava coordenando o projeto, mas no final ficou muito claro que para gerar inovação, você não tem que ser uma pessoa boa para poder cumprir tarefas. Você precisa ser uma pessoa que seja sensível para poder prestar atenção nos detalhes, prestar atenção na história, na sua própria história, na história das pessoas, ter um ouvido sensível para poder ouvir e sentir o que está acontecendo e, principalmente, Sérgio, conectar as pessoas. E aí, assim, a lição que ficou para mim, que já tinha muita certeza disso, mas que vi comprovado
nesse caso, que as pessoas que foram selecionadas para assumir a posição de facilitadores se assustaram no primeiro momento. Ah, será que é isso mesmo? Eu estou com um pouco de medo. E fomos trabalhando com eles, eles foram percebendo que sim, eles tinham potencial, sim, se quando você dá as condições adequadas, as pessoas dão o retorno que eles podem dar, e a coisa aconteceu de maneira fluida. No final do projeto foi fantástico, as entregas foram feitas, atingiram todas as metas, foram até além, e a maioria dessas pessoas que foram indicadas e no primeiro momento se assustaram, hoje estão em posição de liderança, porque eles começaram a acreditar no seu potencial. Então, assim, respondendo a sua pergunta, tem muito mais a ver com a gente descobrir o próprio potencial, acreditar nele, ter a oportunidade de colocar aquilo em prática, numa situação de segurança psicológica, a minha criatividade, a meu potencial de inovação, está conectado com as minhas emoções e com a minha capacidade de lidar com aqueles bloqueios, com os bloqueios que nós comentamos lá no início, lidar com esses medos. Então, se você consegue inspirar pessoas, independente se elas estão em Miami, na África, na Europa ou no Brasil, se você consegue tocar nessa parte sensível, não interessa qual língua você fala, não interessa qual sejam os seus costumes culturais, você consegue colocar para fora o seu melhor, o seu potencial mais singular, e isso, inevitavelmente, as pessoas vão perceber, porque, tipo, cara, gente, o Sérgio está diferente, essa equipe está diferente, o William está diferente, o Jobs está diferente, porque ele aprendeu uma lição e está botando essas emoções para fora. E não importa, onde tiver pessoas, haverá emoções, e essas emoções bem geridas geram inovação, inevitavelmente. William, muito obrigado por esta aula magna, por esta partilha de experiências. O tempo já vai nos fugindo. Queria agradecer muito pela disponibilidade e esperamos certamente contar consigo nas próximas agendas, não só virtuais, como também presenciais, porque estamos a projetar para os próximos tempos uma conversa internacional através da Golden Mind Sessions e já temos organizado eventos presenciais e certamente quando o momento chegar, faremos já chegar a este convite assim. Breves palavras, qual é o conselho que deixa para a sociedade no geral em 10 segundos? O que é que pode deixar em forma de conselho para os que têm medo de investir? Olha, o conselho mais básico, Sérgio, é enfrentar o próprio medo do futuro. Quando a gente se vê no presente ali, que é o único lugar que é possível, o único momento possível para fazer diferença, o medo ele se desfaz e foco nas suas habilidades e foco na busca desse entendimento interior e foco nas pessoas também. São as pessoas que fazem diferença, independente da tecnologia. Foi um prazer tê-lo desse lado, foi uma conversa super agradável. Tivemos aqui a oportunidade de conversar com o Barter, que deixou vários ensinamentos, olhou para o Steve Jobs, olhou para a necessidade do respeito e valorização dos recursos humanos no contexto empresarial, como também falou sobre os caminhos que podem ser usados para desbloquearmos o nosso maior potencial. Foi um prazer estar consigo desse lado. Nos vemos numa próxima oportunidade do Golden Mind Sessions. Até breve.